Olá, meu nome é Renato. Estou aqui para fazer a apresentação de um artigo para avaliação da disciplina Biologia Molecular e Genômica Funcional. E o artigo que eu vou apresentar é um artigo que ele tem um nome: The Complete Mitochondrial Genome of Ixodes verpestiliones Acari Ixodidae. Esse artigo ele foi publicado em setembro agora desse ano, 21, na revista Mitochondrial DNA Part B Resources. Ok? Então, esse artigo, o que chamou a atenção para apresentar esse artigo? Está o abstract dele e exatamente a metodologia utilizada para fazer o sequenciamento mitocondrial desse carrapato Ixodes, né, que é a tecnologia Illumina. Então a gente vai ver aqui, ó, o Bayer estudou então o carrapato Ixodes verpestiliones, que parasita o corpo do morcego. Foi determinado então o genoma completo mitocondrial desse carrapato. Então, o mitogenoma completo, assim como é dito, né, de Ixodes verpestiliones. Para isso, foi utilizado então a tecnologia de sequenciamento Illumina. O mitogenoma ele tem 14.559 pares de base, né, de tamanho, e previsto para codificar 37 genes, sendo 13 genes codificadores de proteína, 22 genes de RNAs transportadores, são os RNAs de transferências que transportam aminoácidos, e 2 genes de RNA ribossômico e uma região de controle. Tá? E a gente pode ver aqui, ó, no GenBank, a gente pode colocar aqui esse código da onde essas sequências foram depositadas, que é MW411447. A gente fazendo a busca aqui no NCBI, a gente encontra aqui, ó, que tem aqui genoma, a gente encontra um genoma, tá? Aqui a sequência Ixodes verpestiliones mitochondrial, né? O genoma completo, que dando os aminoácidos aqui correspondente às sequências, e aqui a sequência genômica, ó, origem, correto? E aqui completo, dando o final aqui. Tá 14.521 aqui, mas até aqui vem 14.559 nucleotídeo, correto? Voltando aqui, nós podemos tá depositado também 13 genes para esse genoma. Então aqui, ó, as 13 unidades gênicas aqui para esse genoma, sendo que depois mais 22 para RNA transportadores, né, mais 2 para RNA ribossômico, como a gente está vendo aqui na apresentação, e 2 genes para RNA ribossômico e uma região de controle. E o que chamou a atenção também foi que a ordem dos genes da mitocôndria é idêntica à de Argazidae e Prostriata, não australiana. Ou seja, os genes estão na mesma organização, na mesma ordem. E os Ixodes verpestiliones, eles foram coletados na caverna de morcego, localizada na cidade, numa província de uma cidade lá na China, em agosto de 2020, ou seja, um ano e um mês antes do artigo ser publicado. Os carrapatos coletados foram de Rhinolophus cínico e a amostra foi preservada em etanol 95% e armazenada a menos 20 graus Celsius até a utilização. O DNA genômico foi isolado pelo procedimento de extração padrão, né, de fenolclorofórmio, e o método de fragmentação desse genoma foi de shotgun, né, e utilizado na plataforma de Illumina. O mitogenoma de Ixodia verpestiliones foi montado depois, os dados, né, do sequenciamento montados nesses dois softwares aqui que está descrito: A5 MISEC versão 20.150.522 e um software também SPA 10 versão 3.9.0. O que despertou, né, na escolha desse artigo foi justamente essa metodologia de sequenciamento utilizado para sequenciar o genoma mitocondrial desses carrapatos, é o sequenciamento Illumina, conhecido como sequenciamento de segunda geração. E ele se baseia exatamente nessas 3 etapas aqui principais. Primeiro, a preparação da amostra, que poderia ter sido feita por fragmentação do genoma, sonicação do genoma através de enzimas de restrição,
por shotgun. Nesse caso aqui, o genoma ele foi fragmentado através de shotgun. Posteriormente, é acoplado adaptadores, né, nas extremidades desses fragmentos do genoma e conduzido ao sequenciamento propriamente dito, né, no equipamento. E depois, esse equipamento aqui, ele vai ter os dados do sequenciamento, dos fragmentos, e esses fragmentos vão ser montados através de alinhamento, blasters, para poder obter a sequência do genoma completo, né? E foi utilizado então esses dois softwares que eu já comentei anteriormente. E para a gente poder destrinchar um pouco mais essa metodologia Illumina, eu vou mostrar então aqui uma animaçãozinha que a gente pode, né, ter uma introduçãozinha desse sequenciamento baseado em síntese. Então, esse sequenciamento Illumina ele vai ter essas etapas, que é a preparação da amostra, criação de clusters, geração de clusters, o sequenciamento em si e depois a análise dos fragmentos sequenciados, a análise das sequências. Então, na preparação da amostra, né, você tem a fragmentação do genoma, correto? E nas fitas simples vão ser colocados adaptadores nas suas extremidades, né, com sequências específicas conhecidas, correto? Essas sequências então vão ser importantes para poder ancorar, né, esses fragmentos aqui nessa placa de vidro. Nessa placa de vidro aqui possui centenas de milhares de óligos, né, que são complementares a essa região que está sendo utilizado como os adaptadores dos fragmentos. Então, esses fragmentos já com os adaptadores incorporados, eles vão ser lançados sobre essa placa de vidro, onde os adaptadores vão parear e uma polimerase vai elongar uma fita complementar. Esse adaptador, esse fragmento com adaptador, ele sai porque ele não está preso na placa. Mas agora eu tenho um fragmento complementar e que ele vai parear novamente com um óligo que está preso na placa e a polimerase vai realizar novamente a fita complementar, que essa fita agora eu tenho agora na placa uma fita agora que é idêntica àquela que veio do fragmento fragmentado do genoma e tenho também fitas complementares a esta. E agora vai ocorrer vários ciclos de polimerização dessas fitas, né, onde os adaptadores vão parear e vai se formar um cluster nessa placa de vidro, onde todas as sequências, todos os fragmentos, eles vão ser semelhantes ao fragmento que veio do genoma, ou fitas complementares a esse fragmento. Mas me interessa agora apenas os fragmentos que são idênticos àquelas que vieram do fragmento do shotgun do genoma. Então, as fitas reversas, né, as fitas complementares, elas saem, né, são lavadas. Agora eu tenho uma região daquela placa de vidro, né, essa região chamada de cluster, contendo centenas de milhares de filamentos, né, de fragmentos idênticos idênticos a uma sequência que veio lá do genoma. Então, esse adaptador que está livre, ele vai servir de molde para poder incorporar um primer e nucleotídeos vão sendo incorporados, né, aqui pela polimerase, sendo que esses nucleotídeos vêm trazendo fluorescência e quando ele é incorporado, a fluorescência é emitida para o meio. E isso é que vai estar acontecendo com todos esses fragmentos no cluster inteiro. Então, no cluster inteiro vai estar sendo emitido a mesma fluorescência, porque todos os nucleotídeos que estão sendo incorporados naquele momento ali, na mesma posição, né, ele é idêntico, então ele vai estar emitindo a mesma fluorescência, porque cada nucleotídeo aqui, no caso, está sendo emitindo uma fluorescência específica. Então, a citosina emite uma fluorescência amarela, a guanina vai emitir uma fluorescência verde, a adenina emite uma fluorescência azul, a timina emite uma fluorescência vermelha. Então, quando todo cluster estiver emitindo uma fluorescência,
por exemplo, uma fluorescência vermelha, eu sei que é uma timina. O computador vai saber, ele vai ler essa emissão de fluorescência do cluster inteiro e vai saber que aquela fluorescência vermelha indica uma adenina na fita complementar, na fita que está sendo sequenciada, ok? Então ele já vai registrando, né, a sequência de fluorescência e a sequência de nucleotídeo na fita complementar ao mesmo tempo. Então essa emissão dessa fluorescência aqui ela é amplificada porque todo o cluster está emitindo a mesma fluorescência naquele momento. Então aqui, ó, vocês estão vendo? Você está vendo que tudo isso aqui fica brilhando, né? Toda aquela região aqui fica brilhando. Cada pontinho desse aqui representa um cluster onde todas as sequências, todos os fragmentos que estão sendo sequenciados são idênticos, correto? Então, por isso que todas as fluorescências que estão sendo emitidas estão sendo a mesma fluorescência. Então, eu vejo um pontinho da mesma cor, tá? Isso é a amplificação do sinal. E o computador ele vai registrando, então, à medida que as cores vão piscando, é porque estão sendo incorporados nucleotídeos diferentes naquela região. E aí, para garantir que todo o fragmento está sendo sequenciado, então depois de uma etapa, esses nucleotídeos, né, que foram incorporados, eles são liberados, são lavados, né? Esse fragmento agora ele vai parear com um óligo vizinho, correto? Para poder por a polimerase agora sintetizar a sequência complementar. Sintetizando a sequência complementar, a sequência original ela vai ser retirada, correto? Essa sequência original ela vai ser retirada da placa e agora eu tenho então a sequência complementar ao fragmento que foi sequenciado anteriormente. Sendo que agora vai iniciar um novo ciclo de sequenciamento no sentido reverso. E agora ele vai sequenciar com a mesma metodologia, mesmo procedimento, agora utilizando o adaptador molde para o primer e vai então agora incorporando nucleotídeos com as fluorescências específicas. E agora eu tenho para garantir que todo aquele fragmento seja sequenciado, porque então ele inicia. Como eu não conheço o tamanho do fragmento, primeiro eu inicio o sequenciamento dele num sentido e depois eu sequencio ele no sentido reverso, né? De maneira que eu possa garantir o sequenciamento de todo aquele fragmento. Depois esses dados, né, anotados no computador, eles vão ser analisados, né, pelos softwares para poder montar, né, fazer os blasters, os alinhamentos, os forges e os reversos para poder montar todos esses fragmentos e obter a sequência do genoma completo aqui em cima. Então esse resultado do sequenciamento ele possibilitou realizar a análise filogenética através da máxima verossimilhança e revelar que o Ixodes verpestiliones é filogeneticamente mais próximo do Ixodes simplex, né? Esses dados, né, fornecem uma nova referência para estudos futuros sobre a genética populacional e filogenética de carrapatos. Ok? Então aqui está a árvore filogenética, né, montada a partir dos dados anteriormente publicados e agora do Ixodes verpestilione, né, com o seu genoma mitocondrial completo. Aqui, ó, Ixodes simplex logo aqui abaixo, né, e mostrando que ele faz parte desse grande grupo aqui dos Prostriata, correto? Então, obrigado, gente. Valeu!